Hoje vamos dar continuidade sobre a região centro-oeste, referente aos aspectos econômicos da região, né, dessa parte brasileira. Até a década de 70, a atividade agropecuária era mais desenvolvida na região sul, né, e sudeste. Com a construção de Brasília, né, os olhares e os investimentos se dirigiram para a região centro-oeste, né? E isso veio com política de expansão do governo, né, incentivos para que muitas empresas se direcionassem para aquela região, né? E com isso a agropecuária, né, assim como a indústria de extrativismo, a atividade extrativista e atividades econômicas e o meio ambiente no centro-oeste fossem politicamente tido outros olhares e tido investimento em uns cantos e devastamento em outro em relação à questão do meio ambiente, né? Enquanto a agropecuária, os incentivos do governo com a isenção de impostos e o financiamento para aquisição de terras, insumos e máquinas para a produção do campo favoreceram o crescimento da agropecuária, né, nessa região do centro-oeste, com destaque da soja, que até hoje, né, questão do milho, arroz, cana-de-açúcar e a carne bovina, assim também como o algodão, né, para a produção nas áreas têxteis, né. Isso impulsionou muito essa região e veio a se desenvolver bastante, né. E interessante, né, que em aulas passadas a gente vem falando sobre a questão do centro-oeste, e 90% da população é urbana, né? Mas nós temos vários campos, né, muita área em cima da produção da agricultura, né? Ou seja, a zona rural, mas só que a zona rural só tem 10% da população. Ou seja, o maquinário é pesado, a técnica de plantio é grande e boa, né, para esse desenvolvimento, e com isso a região centro-oeste vem galgando cada ano mais, principalmente com a questão do agronegócio, né? Na região centro-oeste, a questão do extrativismo, a região centro-oeste, as indústrias ligadas ao setor de agropecuária, as chamadas agroindústrias, tem expressiva participação da economia desse estado, sobretudo a questão de frigoríficos, que é a questão de aves, bovinos e de abastecimento, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né? Ou seja, a produção de aves, assim como de boi, de porco, ela abastece o Brasil e também é vendido para outros países, né? Destaca-se também a indústria de beneficiamento de arroz, de óleos, vegetais, e receberam uma série de beneficiamentos, como preços reduzidos de terreno, infraestrutura para escoar a produção, ou seja, a malha viária, também a questão da hidrovia, ferrovias, né, aeroportos foram melhorados para esse escoamento dessas produções, né? Ou seja, sempre o braço do Estado, ou seja, sempre o Estado está presente para se fazer essas indústrias, esse capital particular se desenvolver, né? Serviços ligados à produção da agropecuária também são importantes para a economia regional, como assistência técnica na implementação de maquinários e tecnologias, insumos agrícolas, que é a parte dos fertilizantes, pesticidas, que é para que a produção não tenha danos, né, com pragas, e também com as sementes modificadas que para ter uma produção maior em pouco tempo, né? Quando nós temos, por exemplo, o frango, quando está pronto para o abate, desde o pintinho à postura, ou seja, pronto para o abate, 31 dias, né? Já a questão da extrativista da região centro-oeste, nós temos praticamente, desde o tempo do Brasil colônia, a extração de recursos minerais, como pedras preciosas, ainda é uma atividade lucrativa, né, até hoje. Atualmente, graças às avançadas tecnologias, é possível
atingir cerca de certa profundidade do solo, né, do subsolo, e extrair maiores quantidades minerais como ouro e diamante. O minério de ferro é um dos recursos mais significativos no volume total dessa atividade. No extremo oeste do Mato Grosso do Sul, próximo ao município de Corumbá, está localizado um maciço do Urucum, onde existem importantes reservas de minério de ferro e manganês. Na área onde a vegetação tropical predomina, como o Mato Grosso, na intensa exploração da madeira, atividade que antecede a formação de pastos, porém o estado do Goiás, que se destaca com a produção mineradora da região, pelo fato do estado estar inserido em área do cerrado. A atividade mineradora apresenta um desafio de aliar o desenvolvimento econômico à sustentabilidade ambiental. Eu já falei em outras aulas sobre a questão do cerrado, que é um bioma muito importante para o Brasil, né? Ele está atrelado a outros biomas, né? Todos os biomas eles fazem a sua unificação, mas o bioma cerrado ele é um que já se modificou, ou seja, ele já está pronto, né? Tem árvores com mais de 500 anos, a sua modificação em si, onde abastece praticamente os outros rios, questão de aquífero, como o aquífero Guarani, que está localizado nessa região. O cerrado ele é fundamental, né? Com a inexistência do cerrado, grandes impactos ambientais serão geridos, né? E quem pagará esse preço geralmente é nós, seres humanos, né? Quanto às atividades econômicas e o meio ambiente no Centro-Oeste, né? A ampliação dessa atividade de expansão urbana do Centro-Oeste afeta a própria vegetação desse cerrado e também do próprio Pantanal. Estima-se que a devastação já atingiu cerca de 40% da área do cerrado, isso por volta de 2015, né? 2015, 2017, já está essa expansão. Imagino hoje, né, com tantas queimadas, tanto devastamento dessa região, né, parte de grilhagem, é muito complexa esse Centro-Oeste, no sentido da expansão do agronegócio, né, e assim como os índios e a própria população dessa região sofre com esse avanço dessas queimadas, né, e de próprias chacinas que acontecem, né, muitas vezes em meio a esses entraves políticos, econômicos, né, de interesse de empresas, acontecem essas coisas, né? Isso não é de hoje, né? Desde o Brasil colônia acontecem essas atrocidades e sempre o governo vira o rosto para o outro lado, né? O modo como a pecuária expansiva e a agricultura são praticadas provocam graves impactos ambientais, como a degradação do solo e a contaminação dos rios e lençóis freáticos. Pelo uso de fertilizantes, agrotóxicos, as águas poluídas de algum desses rios dirigem-se ao Pantanal, ameaçando a sua rica biodiversidade, né? É muito complicado essa questão de indústria próximo a mananciais, a rio, a nascente, em virtude do seu uso de produtos químicos, né? Isso contamina o solo, contamina o lençol freático, contamina o aquífero e, consequentemente, acontecerá essa contaminação para os rios. E, em seguida, essa água contaminada chega às nossas torneiras, né? E, com isso, nós teremos doença, futuros câncer, essas coisas que acontecem com a poluição, né? A degradação do Cerrado e Pantanal chamou a atenção de órgãos ambientais internacionais que passaram a tomar medidas para amenizar essa situação, como a Unesco, né? Organização ligada às Nações Unidas, por exemplo, incorporou no Pantanal e Cerrado reserva da biosfera, ou seja, áreas que devem ter recursos naturais utilizados racionalmente, visando a conservação para o seu desenvolvimento sustentável. Atualmente, a atividade turística tem sido bastante praticada nessa região do Centro-Oeste, devido às suas nascentes, né, que são muito belas,
as suas áreas de proteção, né? Chapada do Veadeiro, entre outros aí nessa região, né? E atrai muito a Chapada dos Guimarães, turista, não só do Brasil, como de outras partes do mundo, né? Para fazer escalada, caminhada, banhos, né? Passar um tempo com a natureza, e são áreas bem interessantes e bem bonitas para se proteger, né? Bem, é isso, gente. Esse assunto vem falando praticamente dentro dessa realidade,